Aí, então, como é que a gente toma a vida? Toma os pais no corpo. Essa palavra é um termo, né, que veio do alemão, mas é pegar. Então, assim, como é que eu tomo? Quando tá doendo aqui, é o meu corpo precisa sentir. Normalmente a gente faz o quê? Ai, olha que horrível que você fez. Resolve pra mim. Então eu tô pegando aqui, tô falando, não dou conta. Resolve pra mim. Isso não tem abertura. Se eu não sustento a dor, eu não sustento o prazer, tá? São partes do mesmo lugar. Então, tô lá na casa da minha mãe, eu já sei que eu tenho problema com meu irmão e que saco. Isso é a criança. Como é que eu trago essa criança para o adulto? Quando eu tô lá e eu vou exercitar no meu corpo, ver a minha mãe cuidar melhor do meu irmão, porque ela quer e que não tem nada às vezes comigo, tem a ver com a história dela, com o irmão dela que foi embora, com o pai dela que não estava, nada sobre a gente. Aquela pessoa age de acordo com a parte de trás. E você vai lá já, quer ver que ele vai fazer isso, isso daí é a criança. Então, sustenta aqui e fica aqui um pouco. E aí eu quero combinar com vocês uma contagem. Usem 5 respirações. Por quê? Às vezes você não dá conta ali, vai no banheiro, vai lá no quarto, aí você conta 5, porque tá aquele bolo para sair pela garganta no xingo, né? Se sustenta aqui e conta 5. Isso é um trabalho de trauma. Para quê? Porque depois dos 5 reduziu e você está ensinando o teu corpo que depois que você respirar 5 vezes aquilo acaba, que toda emoção ruim que chega atravessa e acaba. Agora, se eu tô sentindo isso e devolvo, nunca você vai conseguir atravessar, tá? Então, deixa isso reverberar aqui. Isso é com parceiro, isso é com várias questões. A gente não tá falando sobre engolir sapo em relação abusiva. Nessa hora a gente dá o não, sim, de todas as formas, impõe o limite. Mas depois que você talvez vá para aquela briga, naquela ruminação, aquele medo, é essa hora que você se recolhe com você e você conversa com as suas células de que eu tô aqui com você e não falta nada. É preciso que a gente fale isso. Teve um experimento, vou ver se eu acho o vídeo para mostrar para vocês, que a pessoa colocou os eletrodos e aí ela recebia inputs negativos e na hora mudava. E na hora que ela recebia inputs positivos, na hora mudava. Então, é na hora que o teu corpo escuta. Só que a gente não faz isso, a gente transfere como criança. Então, se eu não dou conta dos ciúmes, eu crio um controle para o outro não existir. O que você está fazendo? Não dando a oportunidade de você atravessar a dor, tá? Então, traz isso para cá. Agora, a gente vai ter menos estrutura que mutila e mais família de alma. Então, temos que ter abertura para viver com a perda. Perda de algum grupo que não tem mais conexão, afastamento às vezes de alguém da nossa família. A gente não tem obrigação. Se estiver te machucando, é preciso se retirar. E a gente se retira com respeito. E a gente também tá construindo algo novo. Então, eu sei que aquele pai, aquela mãe ou tal pessoa tem esse medo absurdo ou é abusivo assim, mas eu sei e decidi que eu não vou deixar de conviver com essas pessoas. Você decidiu. Então, se você decidiu que você quer conviver, você precisa respeitar as pessoas do jeito que elas são. Então, se não dá para ficar o dia inteiro, fica meia hora, 3 horas. Quando começar a ficar assim, se recolhe, vai para casa. Tá? Então é muito importante que a gente neste momento possa se retirar quando a gente vê que a frequência não tá legal, porque esses rompantes que a gente tá vendo de ai bateu, matou e eu não sei o que aconteceu e eu tava no elevador e quando viu aconteceu tal coisa, todas essas coisas são essas vozes soltas que estão sendo limpas, procurando um campo aberto para se manifestar, tá? Então, para crescer, a gente vai precisar atravessar as perdas, os fins dos ciclos e os lutos não digeridos, tá? É a saída da vítima, a saída da criança, de quem espera validação. Hoje, você espera validação de quem? E aí, como é que a gente percebe isso? Ó, pensa daí uma coisa muito radical, algo novo que você gostaria de fazer. Quando você vê assim, como eu falaria para minha mãe?
o que o meu irmão falaria? Quando você perceber essa voz, é a sua voz de prisão, tá? Então, observa de quem que você espera validação para você poder atravessar. E se você não precisasse dessa validação de ninguém, nem do teu parceiro, nem da tua mãe, nem da sua família, o que é que você faria hoje de diferente? O que é que pulsa aí e que você só não faz porque ia gerar algum desconforto ou alguém ia ficar com medo? Aí, nesse momento planetário, e é o que a gente mais vai trabalhar hoje nos ajustes, a validação pode ser esperada dos filhos? Pode, mas se você está esperando dos filhos, você já trocou de lugar, entendeu? Porque quando a gente está num processo de ser pai, e mãe, a gente escolheu sair agora para servir, então já não é mais sobre você. Se eu espero que o meu filho me valide, eu já estou em lugar trocado, já está muito pesado para ele e já tem repetição. Tá? Então, observa que validação é essa, porque para os filhos, olha lá que eu acabei de contar para vocês, coisas seríssimas que aconteceram comigo por esse excesso de medo e essa coisa que não desopilou e que a minha mãe nunca contou e que ficou ali num campo do segredo. Aquilo vai soltar em algum momento. Então, é importante que assumir o nosso lugar, ainda mais quando tem filhos e se eles são pequenos. Filho tem que seguir o que você decidir. A vida vai ser muito mais leve para ele se não for a vontade dele, for a sua. Porque depois você vai cobrar dele e ele vai fugir de você, tá? Então, neste momento planetário, dá uma olhadinha aí o que está acontecendo em termos de guerra. Vamos olhar o Trump e Maduro. Quem são eles? O irmão da direita, o irmão bonzinho que deu certo, contra o irmão rebelde que escolheu um outro lado e que estão brigando por território, por terra. Quem é essa terra? É feminino, é a mãe. Então, nós estamos divididos assim. Eu quero que você reflita aí. Olha para os irmãos da sua mãe, irmãos e irmãs, e veja qual deles você representa quando você está na relação da tua mãe. Para fazer essa reflexão. Porque irmãos sempre tem competição, e aí eu vou explicar uma coisa para vocês. Se a sua mãe competiu com o irmão e rejeitou um irmão, quem vai representar esse irmão excluído? Você. Por quê? Porque como todo mundo tem que ter inclusão sistêmica, eu posso rejeitar um irmão, mas é difícil um pai não rejeitar uma mãe e uma filha. E ainda assim, se tiver muita dor nessa mãe, é aqui que não flui. Então, todos os dias que a tua mãe tem um problema com você, ela tá olhando tudo que ela não resolveu com o irmão dela. Então, eu queria que vocês refletissem aí na escala dos irmãos, quem é que você parece mais que a sua mãe tem que olhar para você e integrar alguém? Por que que é importante saber disso? Porque muitas vezes você está segurando esse lugar de forma inconsciente. Quando você valida e julga o que a sua mãe acha do irmão dela, sem você ter estado lá na construção dessa relação. Então, muitas vezes, você como filho está aqui, os dois irmãos estão lá que conviveram a vida inteira, mãe, irmão, e tem muitas coisas pro irmão de agora ter ganho mais dinheiro da herança ou ter parado de falar com a tua mãe. Tem muitas coisas antes de você chegar. E aí, porque você toma as dores, você exclui o tio, julga junto. Nesse processo, você já está reproduzindo tudo aquilo que o tio e a tia faz que você não acha legal e abrindo mão das virtudes, tá? Você não tem nada a ver com a relação deles. Pode fazer uma lista. Vocês vão ter essa semana para refletir tudo isso aqui que eu tô trazendo. Pode olhar a sombra da sua tia, que a tua mãe tem mais problemas se você não reproduz ela todos os dias, tá? Isso é porque eu tô julgando. Então eu estou até propondo neste mês. Isso vale mesmo? Vale mesmo. Vale mesmo. Daí depois a gente vê se consegue abrir mais informações pra gente conversar. Vou ver se dá tempo. Que aí a gente abre mesmo um sistema para ver.
Então, nesse processo, eu convido vocês a entrarem, principalmente nesse período de jornada, num lugar muito mais blasé, que é observa. Aí a tua mãe vai reclamar, vai reclamar de alguém, observa, ela só reclamando, você não precisa resolver. Entendeu? Na medida que você direciona ou exclui, você já está reproduzindo. Deixa eu ver se tem um livro aqui para indicar para vocês. Vou ver se eu lembro o nome. Lá tem a explicação assim muito clara. Toda vez que a gente julga alguém do nosso sistema ou no dia a dia, a gente deixa de trazer as virtudes desta pessoa e a gente traz só a parte que não é legal. Quando eu respeito e liberto as pessoas para serem como elas querem ser, e eu escolho se eu quero me conviver com elas ou não, nessa hora de abertura, você só recebe a virtude. Então, aquilo que é a sombra não vem. Por quê? Porque o lugar é a inclusão. A gente precisa trabalhar esse lugar de liberdade de cada ser, tá? As pessoas podem ser livres para elas fazerem o que elas quiserem, até caminhar para a morte. E aí, quanto é que a gente sustenta o nosso lugar e o nosso medo da perda, porque a gente nunca vai conseguir salvar ninguém, tá? Então, neste processo, os irmãos que brigam, eles não estão brigando entre si, eles ainda estão disputando a mãe, tá? Então, se você tá brigando com teu irmão hoje, ainda é uma disputa. E se você, dentro da sua conversa, começa a avisar o teu corpo, que bom ter um irmão, que bom poder dividir o território, que bom poder. Isso você fala com o teu corpo. Você está avisando que você pode crescer além do seu sistema, porque você já pode dividir o território. Você está dizendo muitas coisas nesse processo. Você está dizendo que você pode dividir o seu parceiro com outras pessoas, com amigos, com a família dele, com tudo isso. Normalmente você tem um problema aqui, que você não divide a tua mãe com teus irmãos, você tem ciúmes do teu parceiro com a família dele, com os amigos, e aí ele só pode olhar para você. E essa centralização de amor suga energia. Tá? A gente tem que abrir espaço, porque quando o meu tio pode pertencer, o meu irmão, e eu posso ter escolha, eles ficam livres, eu também fico. Então, anota aí quem é que você julga, quem é o inimigo do seu sistema. E o meu exercício de virtude, de sugestão para vocês é trabalhar o não julgamento essa semana. Então, vou reclamar de alguém, você vai dar um comando. Essa pessoa é livre, eu também. Quando você dá um comando, você volta na hora para o teu lugar. Coloca esse exercício. E aí vocês também vão poder ver quantas vezes vocês julgam as ações das pessoas. Isso também interfere muito na hora que a gente vai colocar o nosso trabalho no mundo. Por quê? Se eu julgo todo mundo, eu tenho muito medo, quando for colocar o meu trabalho, que quem esteja assistindo seja alguém como eu, que está julgando também. Então, quando você consegue parar de fazer isso, você também fica mais livre para poder se expressar. Por quê? Porque a gente sempre está sabendo que a gente está encontrando a gente ali na outra ponta. Então, o maior medo que a gente tem na hora de gravar, de falar, é que a gente encontre alguém como a gente por aí. Então, nosso trabalho de virtude para essa semana, eu sugiro que seja o não julgamento. Se você tiver alguma outra coisa mais forte que você precise trabalhar, pode colocar.